E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre influenciar e ser influenciado. O apóstolo Paulo ele fala, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse século, ou não vos conformeis com essa geração, mas transforme, não é? Transforme esse meio, transforme essa geração, transforme esse mundo. Não é? Pela renovação da mente, pela renovação do entendimento. Quando a gente pensa em cultura, às vezes a gente, o que vem na cabeça é arte, entretenimento, música e tal, mas cultura, na verdade, é você inserir, é você trabalhar. Quando você pensa em cultura agrícola, você trabalha o solo, você lança a semente, você cuida daquela semente, até que aquela semente comece a florescer, frutificar e dar frutos. Quando a gente pensa numa cultura, na cultura de uma sociedade, a gente também entende que é isso, é você plantar uma ideia, e essa ideia, e cuidar até que essa ideia ela comece a dar frutos. Então, e como você faz isso? A partir da música, a partir das artes, a partir da literatura, a partir até da educação. Então, quando às vezes as pessoas falam, não existe marxismo cultural, não existe isso. Existe, porque existe uma linha, e não sei se seria marxismo, mas existe uma linha, uma cultura, é de um movimento progressista que vem há muito tempo inserindo na música, na literatura, nos costumes, um padrão. Mas quando a gente pensa em cultura do reino, e eu quero dividir aqui em cultura do mundo e cultura do reino, quando a gente pensa em cultura do reino, a gente pega essa cultura e a gente coloca de cabeça para baixo. Sim, a cultura do reino, ela é de cabeça para baixo. A cultura do mundo, independente, sabe, de você ser progressista ou conservador, ela tenta, sem Deus, estabelecer uma transformação de conceitos, uma transformação de mundo. E isso é impossível. Se a gente for analisar a partir de um viés bíblico, de uma cosmovisão cristã, onde Cristo, Deus está no centro, e a partir dele existe uma transformação, não de mundo, mas uma transformação de mentes, uma transformação de ideias, uma transformação de valores. A justiça de Deus ela é muito diferente da justiça do mundo. Vamos olhar lá para o templo ali, ou melhor, para o tanque de Betesda. Havia ali uma ideia de que de tempos em tempos um anjo passava e ele movimentava as águas. E quando a primeira pessoa que pulasse ali, ela era curada. Isso não está na Bíblia, não existe na história de Israel, de nenhum profeta, ou dos reis e tal. É algo que comprove essa manifestação divina. Porém, a gente entende que a Israel, quando volta, Judá, quando volta da Babilônia, quando volta ali da escravidão persa, eles voltam trazendo uma influência cultural gigante dos povos persas. E a religião judaica, ela começa a sofrer uma série de sincretismos. O Talmud e outros escritos rabínicos vão criando versões da lei, versões da fé, muito misturadas com lendas, com histórias, com dogmas de religiões pagãs, como o zoroastrismo, por exemplo. E aí, em algum momento, foi criada essa ideia que quando o anjo vinha, balançava, a pessoa era curada. E ali a gente vê uma situação de desigualdade, de injustiça social, porque fato ou não, mas haviam ali várias pessoas doentes, e quem tinha dinheiro para pagar alguém que jogasse ali, era curado. Já quem não tinha condições, ou tinha que depender de alguém que fosse benevolente, e graciosamente jogasse a pessoa ali no tanque, ou morreria. Não havia condições. Hoje é a mesma coisa, Se você tem condições, recursos de pagar por uma saúde particular, privada, para pagar um convênio, você vai ter um padrão de excelência muito maior do que se você depender do Estado. Então, ou você depende de uma situação financeira muito boa, ou você depende do Estado. Cristo, ele chega ali no tanque de Betesda. E ele vai até alguém que não tinha como pagar. Mas ele não de forma benevolente, ele pega e joga essa pessoa, ou fica próximo para que quando o anjo passasse, ele lançasse essa pessoa, ou manda até alguns de seus discípulos fazerem isso, não. Mas ele
transforma a história dela. Através do poder da palavra. Romanos 1,16 fala que a palavra é o poder de Deus em ação. Infelizmente, eu vejo a igreja se moldando aos padrões do mundo. Sejam esses padrões conservadores ou progressistas. Escolhendo lados, quando na verdade a igreja ela tem que dar o compasso. Ela tem que levar a Cristo e o Espírito Santo, ele consegue convencer. A palavra de Deus ela fala, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo convence através do poder da palavra, que transforma, que pode salvar, que pode curar, mas acima de tudo, que pode trazer uma reconexão entre o humano e o divino. Perceba que não existe lado, não existe forma, existe graça. Quando Paulo, lá em Romanos, ele começa a falar, e ele fala sobre a perversão total que a sociedade romana ela estava vivendo, lá no capítulo 2, e ele começa a falar que aqueles que conheciam a palavra, conheciam a lei, cara, não estavam em situação diferente. Porque nada poderia transformar. Como eu posso transformar como igreja? A partir da manifestação da cultura do reino. Como acabar com o racismo a partir da igreja? A partir da manifestação da cultura do reino. Porque no reino não existe escravo, não existe livre, não existe judeu, não existe gentil, não existe bárbaro, não existe negro, não existe branco. Todos somos um em Cristo. Como que eu consigo lutar contra as desigualdades sociais? A partir da manifestação da cultura do reino. Perceba que no início do cristianismo, os cristãos, eles criaram uma mobilização, onde quem tinha pegava o que tinha e dividia com quem não tinha, e todos viviam de igual forma, todos viviam numa sociedade harmoniosa. Não porque existiam leis e regras para isso, não porque um poder maior centralizava e direcionava isso, mas por amor. Por graça, a mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos compra, ela nos transforma em amor e generosidade. A gente fica terceirizando as coisas, sabe? Terceirizando para governos, para estados e ficamos criando ideais políticos. Quando na verdade a palavra é o poder de Deus que tem condições únicas de transformar. Saca? Às vezes a gente pega também uma régua e aí eu falo, pô, eu sou bom. Então eu vou me colocar nessa régua aqui. Ah, meu pai é bom, meu irmão é bom, minha família é boa, meu amigo é bom. Tá aqui na régua. Então essa aqui é a régua do que é bom. O que tá nessa régua é bom, o que não tá nessa régua é bom. Não é bom. E isso tanto de um lado como do outro. Sabe? E aí a gente começa a partir daí criar núcleos do que é bom e do que não é bom. Mas a palavra de Deus ela fala, não há um justo sequer. E é esse o ponto. Mas é necessário transformação. Porque o que Deus quer de nós é um coração totalmente entregue a Ele. Quando Deus ele pede Isaac para Abraão, ele não queria Isaac, mas ele queria Abraão. Deus, de forma graciosa, chama Paulo e traz Paulo para o relacionamento. Mas em amor, Paulo se entrega e fala, olha, eu sou escravo teu. Porque eu nunca vou conseguir pagar o preço da salvação, o preço que foi pago na cruz do Calvário, sabe? E nós que conhecemos, nós precisamos transformar e não nos conformar. Pense nisso, em nome de Jesus. Fica na paz. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir curta, compartilhe e me ajude a levar a palavra de Deus. Te amo.